Vamos lá, eu vou explicar o que é o mercado financeiro ou o que são, porque apesar das narrativas políticas que a gente vem vendo, o mercado financeiro são as pessoas, somos nós, somos os brasileiros. Vou mostrar um exemplo aqui. Estou com as estatísticas do Tesouro Direto. E há 103 bilhões, estou arredondando aí, 103 bilhões de reais de brasileiros investidos diretamente na dívida pública federal. São 22 milhões de cadastros no Tesouro Direto. São pessoas que estão fazendo parte do mercado financeiro. Diretamente, tem outras formas de se fazer indiretamente, né? Se você tem um fundo de previdência, pode ser um privado, pode ser um fundo de pensão, ou você tem um recurso investindo num fundo de investimento, né? Um multimercado, um de renda fixa, provavelmente eles vão ter também dívida do tesouro nos seus investimentos. Ah, mas eu não tenho dinheiro investido. Mas se tu tem uma conta corrente, tem recurso lá, você faz parte do mercado financeiro. Se você tem um cartão de crédito, você faz parte do sistema financeiro. Se você pegou um empréstimo, você faz parte do mercado financeiro. O mercado financeiro não está desassociado das pessoas e da economia. Então a gente precisa pensar sobre isso. A gente fala muito o mercado, o mercado, o mercado. Na verdade, o mercado é um agregado de diversas pessoas. A gente pode falar em instituições que representam pessoas, né, em menor grau, que estão tomando decisões vendo o que está acontecendo na economia. O dólar está se estressando agora, por exemplo, está subindo. A gente fala, o mercado está estressado, o dólar está estressado. Mas o dólar, ele está ligado a fluxos reais da economia real, não é especulação. Há componentes especulativos, claro, né? Existem atores que estão tomando decisões pensando em cenários para frente, em expectativas. Mas há o fluxo real das exportações, por exemplo. Uma empresa que exporta, ela faz uma venda, o dinheiro que ela recebe dessa venda é em moeda estrangeira e ela vai decidir quando vai fechar o câmbio, por exemplo. Ou outra coisa, por exemplo, que acaba diminuindo um fluxo se ela diminui as vendas. A gente está passando aí por um momento de turbulência global, né? Uma possível recessão pode se diminuir a venda das exportadoras, isso vai diminuir a entrada de moeda estrangeira e isso vai impactar no fluxo do dólar, né? Fazendo que, se tiver pressão de saída de moeda do país, vai pressionar o câmbio. Se as pessoas estão decidindo viajar, por exemplo, para o exterior e vão comprar moeda, é um fluxo de saída. Os turistas que vêm para cá é um fluxo de entrada. Isso eu estou dando só o exemplo de câmbio, porque o mercado financeiro ele permeia nossas vidas e está interligado às decisões que a gente toma. Se a gente vai comprar um imóvel e resolve financiar, a gente está utilizando o mercado financeiro. Se os juros estão altos, a gente pode decidir adiar, por exemplo, a compra de um imóvel, porque o financiamento, a prestação vai ficar muito cara. E com isso a gente está impactando a economia e está também impactando o mercado financeiro. Claro que o mercado financeiro trabalha, ele antecipa algumas expectativas. As expectativas estão embasadas em algum fato. Né? Não é uma manipulação dos preços, são fatos. E quais são esses fatos? Quando a gente tem um governo que fala em gastar além do que está já gastando, né? Que dá uma sensação de que é fiscalmente responsável, ou até vamos simplificar aqui, um governo não é diferente de um orçamento doméstico. Se você gasta mais do que ganha, tu vai ter que financiar essa diferença. Pode pegar emprestado no banco. Primeira vez tu vai conseguir talvez taxas melhores,
Mas se a tua dívida vai aumentando, cada vez vai ficar mais difícil de você captar recurso e cada vez você vai ter que pagar uns juros mais caros até o momento de que ninguém vai querer emprestar dinheiro para você porque você não paga, porque você está com uma dívida muito grande, você está ilíquido. Claro que a dimensão de um governo, né, tem muito mais saídas para se resolver problemas de dívidas. Eu não quero entrar nessas tecnicalidades aqui. O que eu quero é chamar a atenção que o mercado não é um ser separado. Eles somos nós, as pessoas. E se o dólar está subindo, os juros estão subindo, a bolsa está caindo, é porque pessoas estão tomando decisões. Quer ver uma decisão? As pessoas, por exemplo, um gestor, tem vários gestores, na verdade, que estão falando que as ações brasileiras estão baratas, estão atrativas, que há muito pessimismo em alguns preços de algumas empresas. Mas ele, por mais que ele tome decisão sobre um montante muito grande de recursos e pode influenciar em alguns momentos preços de algumas empresas, se o cotista dele resolve tirar o dinheiro porque está vendo o governo falar que o teto não precisa, que vai gastar mais, que vai fazer anti-reformas, o que ele faz? Pede para sacar o dinheiro e mesmo o gestor achando que está bom o mercado, que pode subir as ações ou tem potencial, está num preço, né, dependendo do racional que ele estiver usando, ele vai ter que vender para cobrir os saques dos cotistas deles. Tá? Então, a gente não pode cair nessa conversa, a gente tem que lembrar que o mercado é formado por todos nós. E nosso país, né, eu vejo até um discurso de que, mas gastar mais um pouquinho, tem coisa para fazer, tem gente para atender, o coitadinho. Vamos lembrar o seguinte, a carga do tributária do Brasil aqui, ó, tá? 2021, tô pegando bem do governo mesmo, chega a 33, 34% do PIB. Então, tudo que é produzido no país, 34% o governo se apropria através de tributos. Vamos lembrar que governo não produz nada. Ele se apropria de recursos de quem está produzindo. Ele deveria devolver esses recursos em melhorias de infraestrutura, de escola e etc. E não é o que a gente vê no Brasil. A gente tem uma carga tributária muito alta pelo que a gente recebe de volta. Tem aqui, ó, essa notícia, ó, o Brasil tem o pior retorno de impostos da sociedade segundo estudo. Tem um indicador chamado IRBIS, tá? Que mede justamente essa relação entre tributos e também o desenvolvimento, né, IDH, desenvolvimento humano, índice de retorno de bem-estar à sociedade, e o Brasil está lá embaixo. Ou seja, a gente paga muito imposto e recebe muito pouco de volta. Tá? No Brasil, muitas vezes a gente precisa pagar um plano de saúde por fora. A gente precisa pagar uma escola particular. Né? Mas qual é o problema de pagar? O problema é que eu pago muito imposto e ainda tenho que pagar por fora. Se o meu imposto é menor, ok, beleza. Então deixa mais na minha mão decidir. E aí eu vou para uma escola privada. E aí pode ser que a rede pública seja mais enxuta. Mas enfim, o dinheiro que é arrecadado ele é mal gasto. E quando se vê que se quer gastar mais, que vai ser gastos ineficientes, que não vão trazer bem-estar, que não vão promover crescimento sustentável, porque botar dinheiro para ser gasto, ok, ele vai ter um efeito na economia de curto prazo. Mas é a mesma coisa de que você ficar, né? O cara é um mau gastador, né? Ele sempre gasta mais do que recebe, e aí todo o dinheiro que tu der para ele, né? Vamos dizer que é uma mãe com um filho, né? O filho nunca controla as finanças, está sempre apertado, sempre endividado, e a mãe vai lá e vai dando grana para esse filho. Esse filho vai continuar gastando e vai gastar mal.
Ele não está usando esse recurso para ele conseguir aumentar a renda dele ou para resolver os problemas dele de endividamento. Ele está simplesmente torrando dinheiro. E isso é o que acontece quando a gente pega e simplesmente gasta mais sem ter um gasto que realmente vá trazer um crescimento sustentável, nos aumentar a produtividade e que se reflita aí no índice de retorno de bem-estar. E é aí que o mercado, que são as pessoas que estão vendo isso, que começam a tomar decisões. Quais são essas decisões? Uma delas é, por exemplo, resgatar recursos de um fundo de investimento. Isso, né? Muitas pessoas lá resgatando faz com que os fundos de ações, por exemplo, comecem a ter que vender, né, a bolsa para conseguir suprir os cotistas, né? Pagar os cotistas. E isso vai derrubar o mercado. Outras pessoas resolvem tirar o dinheiro do país, isso pode fazer um fluxo de pressão do dólar para cima. As empresas começam a ver um cenário interno mais pior e decidem manter o recurso das suas exportações no exterior por o máximo de tempo que conseguem. Seja para fazer investimentos lá fora, seja para pagar fornecedores, enfim, não internaliza esse recurso. Então são várias decisões sendo tomadas que refletem nisso que o mercado acaba, né, demonstrando e que todo mundo fala que é o mercado, o mercado, o mercado e o mercado. Mas é a decisão de todo mundo que vai se somando no agregado e traz esse reflexo. Então não dá para a gente entrar nessa definição, nesse conceito errado de que o mercado é um ser, né, punitivo, que está aí querendo o pior para o país. Na verdade, não. As pessoas estão vendo a realidade, vendo as coisas acontecendo e estão tomando decisões para tentar, né, se proteger ou ter uma vida melhor ou não perder dinheiro, enfim. Tem várias pessoas tomando decisões. Então isso a gente precisa tomar cuidado, sempre lembrar que o mercado somos nós. Cada um tem o seu grau dentro do mercado, né? Aqueles que não têm tantos recursos no mercado, mas também sofrem diretamente por esse tipo de política. Por quê? Porque se a gente vai gastar mais com a inflação que já está alta, é provável que precise ter mais juros para segurar a inflação. Ainda temos um banco central aparentemente que é autônomo, então talvez durante 2 anos vai ter aí uma pressão de juros segurando. Mas se a gente entra aí numa de que a inflação não importa e quer cortar juros na marra, cara, as pessoas que não têm recursos vão perder dinheiro. Por quê? Porque perdem poder de compra. A inflação é o pior para a população. Por quê? Porque ela ganha, digamos, um salário mínimo, 1.320. Se um item lá, vamos dizer, uma cesta básica, tá R$100, ela continua ganhando 1.320 no outro mês, já custa 110, ela tá R$10 mais pobre. Isso vai se somando. Para o governo, inflação não é ruim, porque inflação ajuda a aliviar a sua dívida, porque ele está pegando dinheiro no passado, né, e está recebendo, né, no futuro as arrecadações em cima de preços inflacionados. Isso ajuda a equalizar a dívida do governo. Então não vamos cair nisso, vamos sempre lembrar que o mercado somos nós, as pessoas, é a união da nossa poupança. De alguma forma da nossa poupança, seja que a nossa poupança seja uma casa, uma conta poupança no banco ou um dinheiro investido num fundo de investimento, é nossos recursos que são o mercado financeiro. Não existe banco que não tenha pessoas que colocaram seu dinheiro lá. O banco não cria dinheiro do nada. Obviamente que ao longo do tempo, algumas instituições financeiras
geraram caixas de resultado, de lucros das suas operações, que hoje elas têm parte de recursos próprios. Mas nós temos que lembrar que se não tiver gente colocando dinheiro lá, não faz sentido ter banco. O banco acaba. O banco ele consegue multiplicar recursos porque tem pessoas depositando dinheiro lá. Quando a gente faz uma transação, entra um Pix, faz uma TED, recebe o salário, a gente está colocando dinheiro no banco e é com isso que ele consegue utilizar em atividades como o crédito, por exemplo. Então a gente não pode cair aí nessa simplificação, esse conceito errado, isso é muito perigoso. Vamos sempre lembrar que o mercado somos nós, as pessoas, os brasileiros, e se há movimentos muito fortes no mercado, é porque é sinal de que as coisas não estão indo para um caminho sustentável, ok? Era isso, esse é o recado, tentando aí demonstrar o conceito e evitar a gente ficar numa discussão política. Legal? Era isso. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal. Um grande abraço.